aqui em mais um episódio do nosso podcast Animal. Eu sou o André Bucão, médico veterinário, apresentador deste programa. Hoje a gente recebe aqui a doutora Fernanda. Deixar ela se Obrigada. apresentar. Bom, obrigada pelo convite. É muito bacana a iniciativa aí. Eu sou Fernanda, sou médica veterinária, formada desde 2003, né? Hoje a gente trabalho como consultora técnica na Vetfórmula, né? Além de ser sócia proprietária da mesma, né? Eu já não clinico há muito tempo, mas estou na área comercial já há muito tempo, nessa vida de rua, de consultoria, de contato com os veterinários. E como é que surgiu a ideia da Vetfórmula? Bom, eu trabalhei, né, em outro segmento de farmácia de manipulação, em outra farmácia, e depois surgiu uma oportunidade, né, da Vetfórmula estava abrindo unidades, né? A matriz em São Paulo, em São Caetano, e começou a querer, a gente é praticamente piloto, né? Tem de São José, que começou primeiro, logo depois veio a gente. Então, nós somos a segunda franquia delas, né? Da Flávia e da Dani, que são duas médicas veterinárias, que vieram com essa ideia, né? Dessa nova forma, né, de manipulação, de novo conceito da manipulação, né, com uma coisa mais individualizada, né, o slogan da farmácia fala por si só, que é o amor que não tem tamanho na dose exata. Então, é uma coisa bem particular. Como elas são veterinárias, é a única farmácia de manipulação que foi criada, que é até hoje dirigida por médicos veterinários, assim como é aqui na unidade de Brasília, né, que sou eu e a doutora Simone. Que tocamos, né? Então, a ideia, toda a filosofia, toda a missão e a visão da empresa é que nos chamou a atenção, né? E como existia apenas uma na época, né? Então, foi um desafio introduzir mais uma farmácia de manipulação, mas é um segmento que cresce a cada dia. E lá vocês trabalham com diversas formas de manipulação, né? Sim, sim. Cápsula, pasta... Sim, sim. A gente trabalha com N formas farmacêuticas, né? Desde da manipulação de orais, né? Que são a parte de medicamento oral, que é de cápsula, né? Que é o que a gente... o mais comum, né, mais usual. A gente não trabalha com comprimido, então é cápsula. Os biscoitos palatáveis, a pasta, o xarope, né? Trabalhamos também com medicamento em pó, que são aqueles que normalmente se usa como suplementação, também é uma via oral, né? E fora a parte tópica, né? Tem o gel transdérmico, que também é uma via extremamente usada e bem segura. E a parte tópica também, shampoo, creme, lenços umedecidos, spray, mousse, né? Então é uma gama bem grande de formas de tratamento, né? E de manipulação. E a gente tem visto assim, atualmente mudou-se muito a mentalidade. Sim. Né? Como é que foi esse... vocês estão já há... Vai fazer 7 anos já. 7 anos. Né? Nesses 7 anos, como é que vocês viram a mudança da própria mentalidade da classe veterinária com a questão da manipulação? Isso, olha, no início, né, quando a gente começou a trabalhar, era um pouco mais complicado, né? A adesão, do entendimento, né? Tanto do veterinário como do próprio tutor, né? Aquela ideia de que a manipulação é só coisas naturais, né? Não, eu não gosto de tratar como homeopatia, então tem aquela visão da manipulação ser homeopatia, ser só fitoterápicos. Não, e hoje em dia, dentro da veterinária, a gente pode fazer de tudo na manipulação, né? Não existe hoje, assim, o que não posso fazer de manipulação? Hoje, a gente, inclusive, tá na matriz, né, montando um laboratório de injetáveis, onde a gente vai conseguir fazer de estéreis, né, que a gente vai poder fazer injetável e off-town. Então, hoje em dia, assim, não tem nada que a gente não possa manipular, né, em uma farmácia de manipulação. Então, assim, essa mentalidade foi mudando realmente a passos bem de formiguinha mesmo, né? De entender, e principalmente falando em confiança, né? Porque a confiança de manipular tanto do veterinário quanto do tutor é uma coisa que tem que ser construída,
né? Então, nesses anos que eu venho trabalhando com a manipulação, eu trabalho desde 2006, eu acho, 2007, acho que por aí. Que eu trabalho com a parte de manipulação, antes mesmo da VET Fórmula. Então, realmente, no início é bem complicado. Eu falei assim, você é doido. Isso não vai dar certo. Ninguém manda manipular, né? Então, foi construído esse momento, essa confiança e isso foi ampliando, né? Foi ampliando justamente com esse trabalho de consultoria direto com o veterinário. Porque ele não sai da faculdade sabendo manipular, né? Não se tem uma matéria específica para manipulação, né? Tem a farmacologia, mas assim, é aquela parte de princípios ativos, enfim, né? E a gente sai, já a maioria, né, faz um estágio, uma coisa, vai muito com parte de nome comercial. Hoje em dia mudou um pouco, né? Na minha época o pessoal saía aqueles medicamentos já assim na cabeça, tal coisa, para anti-inflamatório isso, para antibiótico aquilo, e assim, 5, 6, 7 coisas só, tá show. Não tinha muita coisa, não. Eu tinha um professor que brincava que era o famoso T-Plus, é o antibiótico, o Isso. anti-inflamatório, antitérmico. Tinha assim, da cabeça, tal. Ah, tá inflamatório, pá. E assim ia, né? Hoje em dia não, mas isso não mudou bastante a mentalidade, o entendimento. Hoje em dia é muito difícil um veterinário hoje falar assim, não conheço manipulação. Tem aquela pessoa que não tem o hábito, né? Que não tem o costume, que não tem, né, às vezes, paciência de fazer uma receita de manipulação, que é uma receita um pouco mais, não é só um nome comercial que você vai colocar ali, você tem que às vezes fazer, né, montar uma formulação, fazer cálculos com o peso do animal, né, associações medicamentosas, lógico que muita coisa o veterinário não sabe, às vezes precisa mesmo da nossa consultoria para saber se ele pode fazer aquela medicação, né, e por isso que a gente está aqui para tirar as dúvidas dele, de saber o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, qual medicação posso interagir e qual medicação não posso, né, então esse trabalho com o veterinário é muito importante, porque ele tendo confiança, ele passa confiança para o cliente e chega na gente e a gente trabalha aí junto, né, em simbiose em todo mundo, porque uma coisa depende da outra. E a questão de saber também essas interações também é essencial, né? Porque, Sim. como você estava falando, a gente saía muito com aquela questão do nome comercial. E hoje em dia a gente teve um avanço significativo sim, ao longo desse tempo, sim. que foram surgindo novos princípios ativos, novas medicações, Exato. novos... Porque antigamente, cara, era básico. Você tem isso, você trata com isso. Você tem isso, você trata com isso. Se hoje você chega num pet, numa agropecuária, hoje em dia a gente tem, por exemplo, essas grandes empresas de né, tipo Cobase, Pets, você chega lá, tem uma prateleira de N medicamentos, ótimos medicamentos nutracêuticos também hoje em dia, né? E aí, na minha época não tinha nada disso. Não tinha nada mesmo. A gente precisava de uma coisa diferente daquilo, era farmácia humana. Partia comprimido e, enfim. Ainda existe alguns colegas com esse vício ainda, né? Eu costumo dizer que, tipo assim, é prático, né? Fiquei fazer uma receita manipulada, a pessoa acha que é um bicho de 7 cabeças, e não é super simples, né? E só demanda um tempo maior. Demanda um tempo maior, né? De calcular e tal, e é para isso que a nossa consultoria existe, né? Quando as meninas, né, da Matriz fizeram o nosso guia, elas realmente relutaram para fazer. Porque a gente gosta mesmo dessa dependência mesmo do veterinário com a gente. De ele ficar à vontade, de mandar uma mensagem, não, tô com caso assim, tô com caso assado, o que você me sugere? Porque a gente entende que é coisa particular. Cada animal, cada doença, cada situação. A gente não trata só a doença, né? A gente trata tudo, como um todo, aquele indivíduo como um todo, com o animal, com a espécie, com as particularidades. Eu preciso entender, até o próprio tutor, será que esse tutor, se eu fizer uma fórmula muito grande, onerar em termos de, tipo assim, fazer uma coisa muitas coisas, às vezes, com nossa ajuda, né, a gente pode dar aquela enxugada, falar, olha, não precisa de tanto, vamos começar por aqui, vamos iniciar assim, e a gente trabalhar com o objetivo que é o bem-estar daquele animal, o tratamento. Porque se você faz uma boa prescrição,
com a farmácia confiável, né? Exclusivamente veterinária, que você pode, né, fazer essa troca. Afinal, eu estou com casa, esse animal não respondeu bem assim, o que a gente pode mudar aqui, né? E, né, falando dessa questão do guia, por exemplo, às vezes o veterinário liga para mim e fala, não, eu estou aqui com o guia, tem essa opção. Eu falei, às vezes a gente vai criar uma outra situação, porque eu preciso entender cada coisa, cada situação. E não existe uma receita assim de bom, isso aqui não vai funcionar sempre 100% com aquele protocolo engessado para todas as pessoas. Acho que a manipulação te ajuda muito nessa questão de você ter uma liberdade maior de prescrição. Exato. Igual eu falei, a gente tem inúmeros medicamentos hoje com bulas, né, com bastante nutracêutico, mas às vezes tem uma particularidade daquele animal que eu não posso usar aquilo, às vezes você fica preso no medicamento comercial, né? Então é para isso. Eu posso colocar, posso tirar, posso fazer, às vezes, não juntar, né, um medicamento no outro, né, para poder, em vez de o proprietário dar 3, 4, 5 medicamentos, a gente consegue, às vezes, reduzir isso aí para 1 ou 2, né, respeitando, claro, as interações, o que a gente pode manipular junto, o que não pode, né, e isso é uma coisa que a farmácia precisa, e o veterinário tem nem tempo de saber isso, né, então é por isso que a gente está aqui, toda essa consultoria é esse o objetivo, deixar o veterinário tranquilo e confiar naquilo que ele vai prescrever e que ele vai dar certo, que vai ter um retorno. Você acha que essa questão da manipulação ainda se ter aquela mentalidade de que é homeopatia, não sei o que, pode ser em função da própria... Hoje em dia a farmácia de manipulação humana já evoluiu bastante também. Sim. Mas era muito disso também. Sim. E continua sendo o terror da farmácia de manipulação veterinária, que eles manipulam para veterinário também, mas não tem, às vezes, a menor noção dessas particularidades. Por isso que eu falo que, assim, nosso diferencial da Vetfórmula é justamente isso. São veterinários, né? A gente entende tudo, né? O próprio jeito de você tratar com um tutor, né? Porque são filhos, aquilo, né? Mas na hora de pagar, não é bem assim. Então, é uma linha bem tênue, né, em relação a isso. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, né? Então, essa mentalidade vem também fazendo essa comparação com a farmácia humana, né, que realmente fica com aquela ideia de que só se faz em farmácia humana coisa que não tem pronta. E não é isso. Não é isso. Só porque não tem, eu vou lá fazer. Não é isso. Existem N vantagens que você pode da manipulação. A parte do custo em si de uma manipulação é um fator importante. Hoje em dia as pessoas realmente pesquisam, né? Mas muitas das vezes vem a facilidade mesmo. A praticidade, né? A apresentação, o atendimento. Tudo isso ele se leva em consideração hoje na manipulação, né? Não só preço. Então, assim, o fato de você poder fazer um único medicamento, né? Fazer as doses certinhas sem precisar fazer fracionamentos, né? Partir comprimido, você vai dar naquela dose. Né? O proprietário adora ver aquele rótulo bonitinho com o nome dele, com o nome do veterinário. Isso é fantástico. Eles adoram. Eu fiz um medicamento pro meu animal. E é essa a ideia. É para aquele animal. Para aquele caso. Às vezes eu tenho 2 animais na mesma casa. Às vezes com às vezes mesmo problema, mas um precisa de uma atenção maior, precisa usar outros nutracêuticos, outros precisa não tanto, né? Então é aquilo, é individualizar o tratamento mesmo. E isso é um trabalho devagar mesmo, que foi feito, né, nesses anos todos. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma adesão muito grande. Mas ainda tem muita coisa para melhorar também, né? Nessa parte da confiabilidade, né? De se indicar uma farmácia de manipulação sabendo que vai funcionar, né? Eles ficam com aquela intenção de que, tipo assim, o medicamento pronto comercial, ele é melhor. Ele tem mais garantias. Você entende? Isso é complicado. Mas isso eu acho que também vem muito da mentalidade que, na minha opinião, meio errada,
De até na própria farmácia, eu não vou comprar o genérico porque ele não tem a mesma qualidade do outro. Isso, é essa mentalidade que atrapalha. E que o povo não consegue entender que Não independente genérico, manipulado ou outro nome, o princípio ativo que é o que vai funcionar é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Então, às vezes, acontece muito. Olha, uma coisa que acontece muito, uma questão assim. Como na manipulação a gente tem N formas farmacêuticas, por exemplo, orais, tipo assim, o medicamento em cápsula vai ter uma forma de absorção, o medicamento em biscoito outra, xarope outra, pasta outra, né? Eu preciso alterar, tem muita gente que pergunta, eu preciso alterar a dose? Acontece muito isso também com os de outras dérmicas. Eu preciso aumentar a dose para poder absorver? Tudo é só absorção. Tudo é só a forma de absorção, o tempo de absorção, né? A via, né? Então, assim, se o animal... Porque, assim, às vezes o cara é comprimido... Eu falo para os colegas, cara, na dúvida, se o proprietário, você acha que o proprietário não vai tratar direito, faz na cápsula. Porque se ele vai ter dificuldade de puxar ali 1 ml, dar a dose, a gente tem... As embalagens são todas parametrizadas, ok, mas tem gente que realmente tem dificuldade. Na dúvida, manda cápsula. Faz na cápsula. Porque aí é uma cápsula, 2 cápsulas, está escrito lá, às vezes precisa, né, aumentar a quantidade de cápsula, que for uma formulação grande, ou às vezes uma dose maior, não cabe uma cápsula grande, às vezes o proprietário também não quer uma cápsula muito grande, às vezes a gente consegue também diminuir, Fernanda, vai em que tamanho de cápsula? Vai numa cápsula 00, que é a nossa grandão, que o proprietário não vai dar. Vocês conseguem fazer, para ele dar 2, 3 cápsulas menores? Sim. Isso você não vai conseguir nunca no medicamento comercial. A gente consegue. Olha, na menor cápsula possível. Não cabe. Eu consigo mandar nessa cápsula menor, mas você vai ter que dar 2, 3 cápsulas. Não tem problema. Prefiro dar mais de uma vez no dia do que dar uma cápsula grande que o meu animal não vai comer. Então, só nessa situação aí já é uma vantagem imensa. E no caso também da veterinária, a gente tem a questão dos palatabilizantes, que facilitam, sim, né? Sim, sim. Ótimo. A gente, na Vet Fórmula, a gente trabalha com palatabilizante. Tem muita gente que não sabe a diferença. Existem os flavorizantes, que são aqueles que a gente escolhe o sabor, o proprietário. Cara, meu biscoito de cápsula, de carne, cara, meu biscoito de bacon. Isso é pro proprietário ver. Eu brinco muito porque, assim... O proprietário adora. Antigamente tinha Antigamente não, ainda existe. Tem um vermífugo líquido que tá lá, sabor cereja. Nossa, cereja. Eu falo, velho, sabor cereja pra cachorro. Por que o povo não faz um trem picanha, bacon, exato. Cereja? Não, tem nada a ver. É isso. E o flavorizante é aquilo. Além deles serem artificiais, que isso a gente não trabalha com nada artificial, nenhuma base é artificial, é tudo natural. Por isso que a gente opta, por exemplo, no silvestre, usar coisas com fruta, né? Que aí é uma coisa bem natural. A gente não tem nem conservante. Quase que eu fui. Olha essa cadeira aqui. Ó, dá uma cena que vai rir disso depois. Se vira pra editar depois. Então a gente trabalha com os palatabilizantes, que é bem diferente. Por quê? A gente desenvolveu um palatabilizante específico para o cão, outro específico para o gato e para os silvestres, né? Porque aí o que acontece? É uma mistura de sabores, vamos dizer assim, para o paladar daquela espécie identificar aquilo e facilitar. Então a rejeição dos nossos medicamentos é mínimo. Lógico que existe aqueles animais que são extremamente seletivos, né? Não adianta você dar nada. Que nada vai fazer. Aquela questão de você ter que usar uma via um pouco diferente, usar um de outras dérmicas, enfim. Tem animal que, às vezes, o pessoal fala, só dá para dar injetável nesse animal, não come nada. Então, é para isso que existem essas variações, né, de bases, de formas farmacêuticas, a gente pode estar variando para facilitar. Você faz o teste, o animal, às vezes, não dá certo com biscoito, por exemplo, né, que o biscoitinho é legal, que o proprietário adora dar como se fosse um petisco, né? Tem clientes lá que a gente tem mais de um animal, aí vai dar um medicamento pro outro, tem que dar pro outro, a gente faz um biscoito inerte, porque ele tem que dar para ele também. Então, acontece. Então, às vezes, dá como petisco, sem nenhum medicamento, nem nada, porque dá para um, tem que dar pro outro, porque senão acontece essas coisas. Então, é isso, tem que ter, tem toda essa questão. O palatabilizante, ele é... Além dele não ter nada artificial, né, tudo natural, ele é muito, muito legal, porque a rejeição desse animal é quase zero.
Mas porque já é para aquele paladar. E assim, não tem esse negócio. Se você vai usar um flavorizante de carne, peixe, porque o gato gosta mais de peixe, tá, mas e o paladar? Né? Ele vai entender que aquilo lá é para ele? Essa questão. O flavorizante, ele teria muita questão do cheiro Isso. mais sabor. Isso. O palatabilizante é mais sabor. Mais sabor. Dificilmente você vai sentir aquele cheiro de quando você abre o potinho de medicamento, aquele cheiro de bacon, cheiro de picanha, que no começo vai muito bem, depois o animal não quer nem ver a cara e o proprietário também. Não aguento mais abrir o pote, tá com cheiro disso, daquilo. Então é isso. Você vai ver, o medicamento tem aquele cheiro, principalmente biscoito, tem aquele cheirinho de ração, às vezes, né? É bem suave, né? Então aquele vai mesmo pro animal, ele vai sentir. Pra gente, quase não sente cheiro. Essa questão dos flavorizantes é muito mais tutor do que o animal. Claro. É mais proprietário. Ele que escolhe, né? Ele que vai escolher o sabor, não é o animal. Eu sempre... O animal vai escolher lá, picanha. Não, eu quero de picanha pro meu animal. Lá em casa, às vezes, plantar salva, e meu cachorro comeu uma salva inteira. Pois é. O proprietário que escolhe. Arrancar trepar o pé de manjericão que ele lá em casa pra comer as folhas. Aí, às vezes, isso acontece lá. Não, mas vocês não têm variedade. Aí dá aquela... Não, a gente explica, né? Então, não é um palatabilizante, é importado, foi desenvolvido exclusivamente pra gente, né? É uma empresa europeia, inclusive, que desenvolveu, fez 300 testes ali para saber, né, a palatabilidade, a aceitabilidade daquela medicamento que pode, assim, tem inúmeros medicamentos que têm um gosto horrível, você faz qualquer coisa ali, não vai. E a gente tem uma ótima aceitação, né? Então essa questão é bem interessante, porque quem vai escolher o sabor não é o animal. E não vai falar, eu gosto mais desse. O proprietário quer ficar ali trocando para poder variar o sabor, mas não é isso. O animal não vai fazer diferença, né? Igual você falou, é mais o cheiro. Vai sentir aquele cheiro no início, às vezes você vai fazer um tratamento para 60 dias, lá pelo 30 já não tem mais cheiro. Que você abre, o cheiro tá forte. Depois sai, vai embora. Né? E o palatabilizante não, ele tem que incorporar ali. E eu vejo também a questão do cheiro mais forte, faz o animal já associar que aquilo é a medicação. Exato, acontece muito. Acontece muito. Às vezes, a hora que você abre o pote ali, ó, desaparece. Lógico, né? Tem uns que ama, adora mesmo, fica ali, quer, se deixar o pote, come tudo. Aquele cheiro inicial ali, realmente chama bastante atenção. Mas ele não vai interferir muito na palatabilidade, né? Que é o que a gente precisa. Porque ele precisa comer o remédio. Exato. Às vezes come 1-2 dias e o animal desses enjoou. E aí, às vezes, não tem o que fazer. E lá vocês têm o maior número de manipulação em qual forma? Ainda cápsula. Cápsula a maioria cápsula, eu sempre falo pros veterinários, na dúvida manda cápsula, que é mais tranquilo para o proprietário dar. Existe o biscoito também é tranquilo, porque é 1 biscoito, 2 biscoitos, a xarope, a pasta, a gente trabalha com nossas embalagens parametrizadas, mas dependendo do tutor, às vezes o idoso tem mais dificuldade de calcular, às vezes acontece de dar menos ou dar mais, então a gente usa, mas o biscoito também sai muito mesmo. A questão do manipulado também facilita a própria administração, né? Com certeza, com certeza. As vantagens da manipulação, que eu gosto sempre de falar, igual a gente tinha falado no início, sobre custo. O custo é muito bom, lógico que hoje em dia a gente tem que procurar o custo-benefício, mas assim, a parte da associação medicamentosa e da facilidade também de você, como é que se fala? Melhorar um tratamento, né, de determinadas situações, agregando outros ativos de uma mesma fórmula, né, é uma vantagem muito grande. E essa da variedade de formas farmacêuticas é muito, muito bom. Por exemplo, a pastoral, que eu adoro indicar pastoral, e o pessoal acha que pastoral é só para gato, né? Mas não, eles adoram. Se às vezes coloca no dedo assim para lamber, ou coloca misturado no alimento, né, às vezes num pirizinho, eles tomam aquilo ali como se fosse também um petisco, não é só o biscoito que parece, né? É um gelzinho comestível. Eu adoro pastoral. Normalmente eu indico para todo mundo. Eu quero uma forma farmacêutica diferente. Pasta. Manda pastoral. Mas nem toda formulação pode ser misturada no alimento. Não. Nem toda medicação. Às vezes você precisa de uma medicação também que precisa ser dada em jejum, né?
A própria base da pasta oral é uma base perecível, né? Tanto é que a validade da pasta e do biscoito são menores, é 45, 60 dias, né? E aí tem isso também, por isso que existe a questão que eu não posso manipular em pasta ou biscoito, porque já é um veículo alimentício, então a gente já nem pode estar manipulando. Então essas coisas a gente tem que ter cuidado. Alguns medicamentos não podem ser feitos em biscoito e outros não podem ser feitos em pasta, né? Mas algumas o SAMe, por exemplo, é um ativo extremamente complicado. É só cápsula mesmo, cápsula resistente, cápsula entérica. Na pior das hipóteses, assim, que o animal não toma cápsula de jeito nenhum, coloca em xarope, que tem uma absorção boa também. Até na hora de prescrever, é necessário que você saiba aonde ele vai ser absorvido. Exatamente. E como. Exatamente. Quando você precisa que seja absorvido no intestino, só cápsula entérica mesmo. Não tem não tem invenção. Não tem como colocar em outra via. Então, por isso que é sempre bom ter essa troca com o veterinário. Pra gente tirar essas dúvidas. Ó, quero pra tal coisa, quero pra tal situação. E a gente orienta nesse sentido. Porque é muita coisa também pra saber, né? Tem coisa que na corrida do dia a dia a gente fica naquela, né? Putz, quero fazer uma medicação, mas putz, até eu fazer essa receita, calcular a dose de todos esses medicamentos, todos esses nutracêuticos. Vou passar. É aí que pega, entendeu? Então, assim, a mentalidade está mudando bastante. Existem, né, a parte dos colegas especialistas que nos ajudam muito a trabalhar dessa forma e acaba carreando os colegas de clínica geral e facilita esse entendimento, facilita essa melhora aí no crescimento e na confiabilidade da farmácia, né? Mas, voltando na situação da facilidade de administração, é o que mais vantajoso, principalmente para o proprietário. O proprietário não quer ter que estar todo dia abrindo a boca do animal e colocando. Ele não quer. Porque até a facilidade de administração favorece a adesão ao tratamento. Exato. Isso é de umas coisas muito importante, que às vezes o veterinário passa uma receita com vários medicamentos comerciais, sendo que você pode dar, além de estar reduzindo, e ele começa a dar meu animal não toma esse. Mas aí toma o outro, que a cápsula é menor, o comprimido é menor, ou é xarope. Meu animal aceita melhor xarope. Dá para manipular isso aqui em xarope? Dá. E nem todos dá para manipular em todas. Não você dá. citou o SAMe, é um que... não dá. Não dá. Aí a gente vai fazer o quê? Junto com o veterinário, com o tutor, a gente vai chegar num acordo ali e falar, olha, essa medicação dá pra gente fazer tudo em cápsula, numa só, ou dá pra gente separar esse desse, né? E facilitar. Porque, principalmente, pensando no bem-estar do animal, quanto menos estressante for para ele fazer o tratamento e pro proprietário também aderir e ter paciência de fazer lá 30 dias, 60 dias ou uso contínuo, que a gente tem inúmeros animais hoje em dia fazendo uso contínuo de medicamento. E ele tem que ser tranquilo, pro proprietário também. Senão ele não vai dar. Aí o animal melhora um pouquinho, aí ele para. Aí daqui a pouco volta. Às vezes que o remédio não funcionou. Não funcionou. Ou então a gente vê lá, o medicamento que estava fazendo tratamento, sei lá, 6 meses atrás. Quero fazer de novo. Falei, olha, você vai voltar no seu veterinário, né? Porque a gente não faz também uma receita por mais de 6 meses de uso contínuo. Você vai voltar lá no seu colega, ver para ajustar a dose. O animal às vezes emagreceu, às vezes engordou, precisa ver como é que está esse tratamento. Né? Isso tem que ser muito bem ajustado, porque senão o proprietário vai ligar, porque lá a gente não faz nada sem receita. Existem os medicamentos de uso contínuo, que o proprietário às vezes fica repetindo, a gente tem um time. 6 meses, já dá um alerta no sistema, fala, entre em contato com o veterinário, se pode continuar com essa dose mesmo, ou se precisa de uma nova receita. Com controlado não tem jeito. É 2 meses e tem medicamentos que é só 30 dias a receita. E toda vez tem que pegar outra. Não tem jeito. Mas existem medicamentos que a gente repete mesmo. Eu quero repetir essa fórmula e vai fazendo, né? Corticoide também a gente não faz sem receita. Usou, sei lá, corticoide 6 meses atrás. Aí chega lá, quero fazer medicamento que o meu animal tá com a mesma coisa aqui. Não. Porque senão, né? A gente tem que trabalhar em parceria assim com o colega, porque senão vai ficar como? Lá não é um pet shop, é uma prestação de serviço, né? Que através da receita do veterinário para o tratamento. Então isso é muito importante,
É por isso que é importante trabalhar com a confiabilidade da farmácia. Isso é fundamental. Tanto o veterinário quanto tu tem que saber que está tudo certo, que está ok, que ele pode confiar que a gente está fazendo direitinho. E lá vocês têm fórmulas próprias, manipulação, remanipulação? Bom, fórmulas assim, próprias, sem receita, a gente não tem, tipo assim, medicamentos de prateleira. Né? A gente trabalha com algumas linhas de dermato, né? Que a gente tem lenços umedecidos, que, né, para higiene, pode estar usando. Alguns shampoos hidratantes a gente tem também prontos. Nossa linha de dermato de mousse, de névoa, balme, que é um bastãozinho que a gente usa para hidratação, tanto de coxinha quanto de focinho, nas épocas de seca que a gente sempre recomenda também. Aí essa não, a gente consegue ter lá, tem alguns florais também que a gente tem prontos já, mas 99% é só manipulação mesmo com receita. Na remanipulação, a gente faz algumas remanipulações, né, de alguns medicamentos, por exemplo, o proprietário às vezes, o veterinário, Fernando, o tutor está fazendo tratamento, por exemplo, Geriox, não está conseguindo administrar, para não perder aquele medicamento, a gente transforma ali em biscoito e tal. A única coisa que a gente não faz, que é muito importante falar, é a remanipulação de controlado, tá? Ela é proibida pelo MAP e pela Anvisa, então nós somos a única farmácia de manipulação veterinária que tem a licença para manipular o controlado. E aí a gente não pode fazer, em hipótese alguma, a remanipulação de controlado. Então, só mesmo, a gente recebe a receita já com ativo, com a forma farmacêutica, tem que estar muito ok essa receita, tem que estar bonitinha. A própria receita, ela tem que estar bem... Tem que estar bem feita. Bem feita. Esse é um dos maiores desafios da manipulação veterinária, tá? Porque, às vezes vem a receita só com o nome do animal e o nome do proprietário. Então, esse animal é o quê? É cão, é gato, é um pet não convencional, é o quê? Então, isso faz muita diferença, porque a gente precisa conferir dose, né? A parte da conferência inicial de uma manipulação, você vem, passa pela recepção, as meninas já têm as meninas da recepção já têm uma certa... Começa, às vezes, elas mesmas identificam que tem alguma coisa errada, né, antes de entrar, mas aí chegou ao farmacêutico que recebe aquela receita, aquela ficha de manipulação junto com a receita, e vai conferir a ficha com a receita e vai conferir a dose, porque a gente tem números, né, pesos, espécies e raças, e tem que ver. Então é muito importante que tenha naquela receita a espécie e o peso. E tem que estar muito bem escrita lá a forma farmacêutica que você quer, a dose, a posologia, tempo de tratamento, né? Porque aquilo ali é um documento. Precisa estar bonitinho escrito. Mas a gente passa por chato lá, porque chega às vezes essa receita assim, sem calcular, tipo, vem 10 nutracêuticos na forma só, peso do animal X, tipo, calcula aí. Nós temos veterinário lá. A gente pode, mas assim, o documento é seu colega que está prescrevendo para aquele animal, tem que ser de responsabilidade dele fazer esse cálculo. E é da gente de conferir. Até porque, assim, eu acho que aí é preguiça demais, cara, você... eu sou chato com essas coisas mesmo. Eu acho que é preguiça demais, cara. Se o tratamento é seu, isso, você que tem que saber quanto você vai administrar para o seu paciente. A gente pode calcular? A gente pode. Não tem problema. Mas, por exemplo, às vezes você tem uma prescrição lá que varia de 10 a 20 miligramas por quilo. Aí a gente vai escolher por você? Tipo, não faz sentido. Então, você que tem que saber, cara, qual é o histórico do seu paciente, o que ele pode, o que ele não pode. Por que eu vou fazer isso? Qual dose eu vou fazer? Exato. O porquê que eu vou fazer aquela dose? Qual que é a fórmula que acontece isso assim? Pelo menos uma vez por dia a gente recebe fórmula para cinomose. Peso X. Primeiro que fórmula para cinomose, normalmente o pessoal usa muito ribavirina. Não necessariamente é aquele protocolozinho engessado que a maioria das pessoas usa com ribavirina. Né? Hoje em dia existe N outras coisas que a gente pode estar fazendo. E aí vem lá, peso X, protocolo para cinomose. Não tem como, gente. Primeiro que ribavirina hoje é controlado pela 3344. Precisa de uma receita controlada. Aí, o proprietário aí chega pra gente e tem que falar pro proprietário, olha,
Aí ele já fica com aquilo com o colega. Pô, o colega já tem que mandar aquilo ok. Porque aí senão fica aquela situação, tipo, eu vou ter que falar com Até porque lá vocês vão manipular, vocês não vão atender. Isso, eu não posso tirar dúvidas, assim, eu não posso atravessar o veterinário. Aí eu tenho que ser aquela coisa bem delicada que eu tenho que falar com o colega. Eu falei, olha, colega, você tem que calcular. Aí o proprietário, mas eu preciso entrar em contato com o colega porque essa receita a gente não pode calcular, por isso, por isso, por isso. Aí ele já fica naquela receoso. Eu falei, pô, por que o veterinário não fez? Então, é delicado. E a questão dos controlados, cara, a fiscalização é muito pesada, Muito né? pesado, muito pesado. Por isso que hoje só nós temos a farmácia, a licença, porque não é fácil. Nada não é fácil para tirar a licença e manter, porque a fiscalização está em cima. E nós, como temos, nós somos fiscalizadas pelo mapa, mas a parte de controlado, ela é pela Visa. Então, é redondo. Se não tiver, e a gente precisa da receita, precisa estar direitinho. Se tiver algum erro, pode receber receita rasurada. A gente precisa que tenha lá o CIPEAGRO, né? O número do CIPEAGRO do colega lá. E às vezes o pessoal não quer tirar esse CIPEAGRO. Cara, e é tão tranquilo assim. Hoje em dia, no começo eu confesso que era horrível. É chato Mas você hoje... preencher aqueles negócios e enviar os documentos. Mas, pô, cara, depois daquilo pronto... É pronto. E pra gente, na manipulação, não precisa nem de você preencher, porque fazer a receita lá também não é legal, é chato. É meio enjoado. O site é chato, às vezes ele trava, o proprietário tá com pressa, ali o veterinário tá com pressa. Eu super entendo. E pra gente não precisa. Basta ele fazer no computador, até na mão. Estando tudo bonitinho, a gente recebe receita à mão. Então, eu tô recomendando pros veterinários colocar no carimbo, já colocar o CRMV e o CPAgro. O número do CPAgro eu nem sei. Deixa eu ensinar. Tem hora que eu entro. Grava aquele número, anota no bloco de notas e não entra mais para nada. A não ser que você precisa comprar um medicamento. Não, para comprar. Para clínica, né? Não tem outro jeito. Mas o número tá lá. Existe um caminhozinho assim que você faz lá, que você acha o seu número deferido, né? O número deferido. Normalmente é barra, um ano que você tirou. E eu falei, cara, guarda. E assim, chegou a receita sua lá, eu já coloco no meu sistema. Porque já tá lá. Mas o número não vai mudar, é mesmo igual o CRMV. Já fica lá, já faz o carimbo bonitinho, porque daqui a pouco eles não vai ser só exigido só para controlado, para antibiótico também. Se passar um produto otológico que contém antibiótico, vai precisar. Como eu falei, eu sou meio chato com esses trem principalmente da prescrição. Tanto que independente se é de uso humano, se é de uso veterinário, seja lá o que for, antibiótico eu sempre faço 2 vias. Ótimo. Receituário controlado, 2 vias, todo direitinho, mundo fosse assim, facilitava a nossa vida. Porque eu tive a questão lá no consultório, às vezes eu precisei de um medicamento controlado, aquele de receituário diferente, e aí para não ter que correr atrás de ninguém, eu perdi 2, 3 dias... Para tirar o documento. Por quê? Porque eu fui lá na vigilância com a documentação, o cara falou, não, beleza, mas eu preciso de uma justificativa do porquê você quer usar tal medicamento. Aí na farmácia de manipulação, quando você tira essa licença, cada ativo controlado, por isso que é difícil. Eu preciso encaminhar para eles um histórico, né, do porquê que eu vou usar, para que finalidade. E hoje na veterinária a gente já tem que ter controle da Polícia Federal. Tá? Tem medicamentos tipo de pirona, por exemplo. Se não tiver licença da Federal, cara. Você não sabia, não. E aí, em função disso, eu também, como eu falei, eu sou enjoado nesse trem, e aí eu peguei a minha justificativa, tá lá. Tal princípio ativo para tratar isso. Tal você não consegue a licença. Tratar isso. Então, assim, eu fiz quase 2 folhas de justificativa. Exatamente. Botando ali, tal princípio ativo, eu vou usar para isso. Tal princípio ativo, eu vou usar para isso. Se eu precisar de uma concentração maior, eu vou precisar da receituária assim. E aí eu consegui, eu tenho lá o receituário amarelo, eu tenho o receituário azul. Entendi. Dá pra você mandar manipular com a gente, basta uma receita, duas vias branca, bonitinha, que já com todos os... E é super fácil. O pessoal, às vezes, fica, mas que eu tenho que ir lá no CIPEAGRO. Não precisa. E é tranquilo. E hoje em dia, com a facilidade da assinatura digital, tá mais fácil. Cara, isso facilitou bastante. Muito. Bastante. É o que eu falo. A pandemia veio para... Tem coisas que a gente não vai voltar mais.
A parte online, tudo que você faz online, você não precisa sair para lugar muitas vezes nenhum. eu atendo, eu vou coletar exame, eu preciso do resultado daquele exame. Pô, o doutor vai ter que voltar lá para pegar a Não, receita. exato. Então, assim, a gente fala. Aí, às vezes, o colega fala: ai, Fernanda, quebra esse galho pra mim, faz aí, quando o proprietário ele leva a receita. Eu falei: cara, hoje tem tanta coisa para facilitar. Depois que vai tomar a multa lá, sou eu. Uma dessa que a gente vai faz um legal pro colega, eu falei: cara, te amo, te adoro, mas. E sem contar que as multas não são leves. Não, a gente já parou só por essa, né? Fácil. Hoje em dia somos chatos mesmo, não. Não tem como. Tem que estar com a receita lá. Já tem a facilidade de você fazer. Com a assinatura digital, que é aquela do Gov, que a gente clica, a gente tem como validar aquela. Não é aquela assinatura digital tipo que você cola, não. Ela tem que ter um link de validação que você tá com o seu cadastro ok, porque também precisa, né? E aí facilitou muito. Você salva em PDF, manda pra gente pro WhatsApp, o proprietário recebe na casa dele, acabou. Tá prático, tranquilo e seguro, né? Porque senão eu vou ter que mandar um motoboy lá, ou aguardar o proprietário trazer a receita, porque eu só posso manipular com aquilo na mão. Né? E a gente E estava isso falando. atrasa o início do tratamento, né? Exato. E no controlado, a gente volta naquela situação de que a receita tem que estar muito certinha. Se tiver um erro, vai ter que refazer. Se tiver uma coisa dúbia, por exemplo, às vezes o proprietário coloca lá, tratamento para 30 dias de 12 horas, 70 biscoitos. Não posso. Tipo assim, de 12 horas, 30 dias seria 120, né? Aí coloca 150 a mais, tipo assim, coloca a mais. Eu não posso. Eu só posso manipular para É porque 60. não vai bater o número de Não dias, vai. Tem que o número de bater a posologia. administrações e o número Exato. de... Tá sobrando dose ali, por quê? E aí como? Por quê? Aí como é que eu vou justificar isso? Porque hoje, como o nosso sistema é todo já vinculado, né? Tanto na Anvisa quanto no mapa, a gente recebe a foto pela receita pelo sistema, cai no sistema e já fica salvo ali no cadastro do proprietário. Aí vai ver a receita, mas por que você fez mais 10, mais 5? Até mesmo quando a gente faz, por exemplo, um medicamento em xarope, por exemplo, ápsilo, pasta, a gente sempre às vezes manda um pouquinho a mais para o proprietário, porque às vezes o proprietário derrama e tal. No controlado não dá, meu filho, é gotinha por gotinha ali e não dá para dar uma dose a mais, porque tem que ser certinho. E para silvestre facilita bastante, né? Muito, muito. Hoje. Porque a dose ali, um vacilo ali, pode significar o óbito do animal. Com certeza. Por isso, no silvestre, então, é mais importante que tenha ali a espécie e o peso do animal. Se isso a gente não consegue conferir, que às vezes então uma correria, colocou uma vírgula no lugar errado ali, já era, né? E a gente tem frascos hoje bem parametrizados, a gente usa um específico para ser um mini frasquinho assim, bem pequenininho, que a gente não precisa também, às vezes, o proprietário comprar um frasco de 30 ml, vai usar uma gota por dia, durante 15 dias, vai jogar o resto tudo fora. Então, a gente faz normalmente um frasquinho de 3 ml, assim, para uma gotinha, às vezes precisa. E o frasco bem facinho de administrar, parametrizado, que o proprietário não vai apertar e vai sair 3, 4 gotas no bico do animal ali, ou na boca do animal. E ali já era. Passou a dose ali, é um pouco complicado. E o próprio controle de qualidade também é bem rigoroso, né? Sim, o controle de qualidade precisa ser rigoroso, porque a gente tem inúmeros ativos, tem quase 1000 ativos dentro de uma farmácia, né? Então, chega pra gente o ativo do fornecedor, a gente trabalha com fornecedores qualificados, né? Específicos, então, às vezes, você chega lá, mas esse princípio ativo é bom, você faz do seu fornecedor qualificado, né? De onde vem, procedência. Cada ativo tem uma ficha, né, que a gente chama dá uma ficha técnica de cada ativo, né, onde tem lá a densidade, pH e tal. A gente chega... Assim, né, vocês recebem o princípio ativo. Isso. Então, vocês têm uma ficha técnica, vocês não recebem a medicação com a bula. Não. Cada medicação, desde o recipiente que você vai usar para uma cápsula, precisa ter um laudo técnico. Né? Aí desse lado técnico, a gente tem que conferir se está batendo. A gente passa pelo nosso controle de qualidade. Onde a gente vai aferir aquilo lá, né? Conferir a cor, a aparência, densidade, pH. E aí, com ok, cada ficha está assinada lá com o que foi feito de análise dentro do nosso laboratório. Aí só depois daquilo, né? Depois dessa quarentena que aquela medicação passa, é que ela vai ser liberada para manipulação. Se ela não bater, se ela não passar pelo nosso controle de qualidade, a gente devolve esse ativo.
né? Por isso que é muito importante trabalhar com fornecedores qualificados. Né? Às vezes você vai comprar um medicamento, um ativo, você vai fazer uma cotação, uns preços diferentes demais, você fala, opa, barato aqui vai sair caro. Então, eu mesmo faço compra. Então, é um trabalho bem cuidado de comparativo. Você precisa ter um cuidado de comprar um medicamento com uma validade boa, porque senão daqui a pouco é lixo. Joga fora. Não dá para trabalhar com a validade. Não, porque você tem que trabalhar com a validade da manipulação também. Né? Então, no início a gente penou muito. Muda, porque se você manipular em cápsula, por exemplo, você tem 4 meses aí de validade. Em biscoito já tem 2. Então, isso tem que é diferente da validade do produto que chega. Normalmente a gente chega com produto com validade às vezes de 1, 2 anos. Né? A maioria é 1 ano. Uhum. Né? E alguns outros ativos, no trateiros, normalmente às vezes vem até 2, 3 anos de validade. Né? Então a gente tem que tomar cuidado. Viu? A gente compra hoje medicamentos, se tiver com menos de 1 ano de validade, a gente já não compra. A não ser que seja alguma coisa que saia assim muito. Né? Mas isso tem que ter muito cuidado. No início a gente apoia muito. Comprar as coisas, não prestar atenção, só, tem tal medicamento? Tem. Não olhava, entendeu? Quando você via, tava... E a gente desperdiçou muito o medicamento. Nossa Senhora. Mas também leva um tempo até você definir. Sim, precisa ter um sua rotina básica, né? Precisa ter um parâmetro. Hoje em dia a gente já tem como tirar relatórios ali no próprio sistema, saber qual que é o nosso medicamento A, B, C, do que sai mais, do que sai menos, né? A própria base, né? Os próprios biscoitos, a gente já tem uma noção, né? Do que... pra gente trabalhar com o nosso estoque bonitinho. Controle de estoque é um dos maiores desafios de farmácia de manipulação. Você não pode só transferir o seu estoque do fornecedor para o seu, para você ter tudo. Não, tem tudo aqui, mas e aí? Também tem a própria armazenagem. Exato. Esse pode ficar desse jeito, esse não pode ficar desse jeito, esse tem que ficar aqui, esse tem que ficar ali. Tem todo um controle, né? Uma das coisas que a fiscalização vê é justamente controle de umidade. Né? Controle de umidade onde está aquele medicamento armazenado. Né? Todo dia de manhã, hora que chega no laboratório, cada sala, a gente tem salas dedicadas para cada coisa, sala para manipular sólido, que é a parte onde tem cápsulas, né? A parte semissólidos e líquidos, onde a gente faz os biscoitos, as pastas e os xaropes. Tem as salas dedicadas, que a gente manipula os penicilínicos e tal. Cada sala tem um termômetrozinho de controle de umidade e temperatura. Aquilo ali tem que estar certinho. Se tiver alguma coisa errada, tem que ajustar. Né? Cada sala tem um ar para controlar isso. Não é fácil, não. Tem que ter tudo bonitinho. E ao longo desses quase 7 anos aí, muita coisa mudou, né? Lá dentro. Muita coisa. A gente já fez obra, já está precisando de outra. Já precisou, já está precisando de outra, aumenta muito o funcionário, né? Graças a Deus a gente tá tendo uma demanda boa, a gente tá em crescimento. Depois da pandemia a gente cresceu muito, né? Todo o segmento veterinário teve crescimento, teve aumento, né? E aí precisou também se adaptar a todas essas mudanças, né? Mas mudou muito, assim, mudou a própria nossa mentalidade, a própria mentalidade da matriz, né? Entendendo, né? Como eu falei, nós somos uma das primeiras... Já são quantas unidades? Cara, é muita, mais de 10. E tá abrindo um monte. Hoje eu sei que tem Brasília, São José, São Caetano, BH, Santos, Londrina... Campinas. Ixi, tem muita já. Tá abrindo Rio. Tem bastante. Tem bastante coisa. Muita unidade já. E a unidade aqui fica onde? Aqui em Brasília é na Octogonal. Na 6/8. Tá no comérciozinho ali, já tá quase um complexo ali. A gente tem a Diagnopet. Que era Big Dog. Isso, tem a Odontosul agora lá também. Do lado ali da... virado pro estacionamento. Isso, a gente fica no subsolo, assim, entre um bloco e o outro. Você não fala, uma hora tem um cowork agora ali também. Tem a cowork lá também, tem a Fernanda também lá no outro bloco, a Fernanda Windel. Tá? É quase um complexo veterinário. Quase um complexo veterinário. Isso é ótimo pro proprietário, pra gente, principalmente. Sai da clínica, ela já desce lá, vai pegar a receita, já tudo em casa, E o que vocês preveem pro futuro da Vetformula? Bom... A gente tem muita coisa para crescer ainda, né? Tem muita coisa para a gente ampliar. Estamos vindo aí com um laboratório de injetáveis, tá? Que está na fase de
autorização do mapa, estrutura pronta. Essa estrutura vai ser na matriz, que vai mandar para todas as unidades, porque é um laboratório... Nesse caso, os injetáveis seriam mais para uso dos veterinários. Uso veterinário, exatamente, uso veterinário. Hoje em dia tem muito tratamento também, né, de injetáveis, visto com álbum, está em alta, o proprietário também pode estar fazendo em casa, né, tem a parte de oftalmo, que nós não tínhamos um laboratório específico, porque tem que ter, e assim, não é fácil para montar, e não dá para toda unidade ter um laboratório desse, que é mais de 1 milhão, mais de 1 milhão para montar um negócio. É outra farmácia. Não dá para você ter uma salinha para manipular. É outra estrutura completamente diferente. Porque até a própria cuidado de higiene, esterilização... Sim, é outra coisa, outra coisa. A parte de contaminação cruzada, é tudo muito diferente. Tem que ser bem isolado. Bem isolado, né? Pressão negativa. É um monte de frescura, mas não, é para manter a qualidade. Não, olha, quando você vai olhar assim, você fala, caramba, não é simples não. Mas tá aí, a gente tá na ansiedade de poder divulgar a data de que vai estar tudo funcionando, né? E assim, a nossa ideia para o futuro é essa, tá sempre melhorando, tanto na parte de estrutura, né, dando um conforto aí pro proprietário, pro tutor, pro veterinário também, né, e assim, tá sempre estudando, sempre acompanhando, né, a evolução da veterinária, que graças a Deus a gente tem evoluído bastante, e a gente tem que acompanhar e tá ali, junto com o veterinário, né, tá ali acompanhando, e a gente tem que acompanhar esse crescimento e para poder servir da melhor forma possível. E deixa eu ver. A questão do... Quais são as formulações lá para vocês? São mais cão, gato, silvestre? Olha, já tá cão ainda é mais, mas tem muito gato também. Muito. Hoje em dia, assim, o tutor de gato, ele é diferenciado, né? Então, ele já procura, ele já é aquela coisa que o próprio tutor já sabe, já conhece, e já procura a facilidade de administração, já procura, assim, né, uma coisa mais individualizada, já vê que aquilo é pro gato específico. Quando a gente fala, inclusive, que a gente tem um palatabrizante específico pro gato, pronto. Melhor dos mundos, né? A gente consegue entender que o cão é cão, o gato é gato. Não dá pra botar todo mundo no mesmo pote. Eu brinco com a questão de que o tutor de gato é enjoado, mas é porque, na verdade, ele é muito mais detalhista. Exato. Então, facilita muito maravilhoso. Então, acaba que chega na farmácia de manipulação, às vezes o colega fala, não, mas eu atendo muito mais cão. Mas acaba que a gente tem bastante gato. Lógico que cão é maior, né? Mas ainda é cão e gato. Os pets não convencionais cresceram muito. Muito. E não só, assim, a adesão, né, ao tratamento de pets não convencionais, com nossas clínicas hoje especializadas, né, a mentalidade, principalmente desse tutor, mudou muito. Nossa, mudou muito. Antigamente, não se via fazer cirurgias e tratamentos em pets não convencionais igual é hoje. Na época da faculdade, eu acompanhei uma esplenectomia de um ferret. Eu também, acho que só foi isso. Mas foi assim, só isso? Só isso. Hoje em dia, isso é que eu falo. Vai muito dessa mentalidade que está sendo construída, né? Junto com o próprio veterinário especialista, que é nosso gancho, né? E aí entra a farmácia de manipulação, entra nesse mesmo modelo. Porque hoje a gente tem medicamentos comerciais para silvestres, mas não é nada. Então, acaba que 99% de prescrição é manipulada para eles. E aí, eu gosto muito da questão do manipulado, exatamente porque, assim, eu tenho mania de, quando eu vou prescrever, perguntar se o animal é fácil de medicar ou não. Isso. Se prefere comprimido, se prefere líquido, se prefere... Isso é ótimo, facilita como ele prefere. muito. Por quê? Porque eu preciso que ele faça o tratamento. Exato. Esse é o mais importante. Então, não adianta eu pegar cachorro, um gato, que é o demônio da Tasmânia, inventar um cara de dar um comprimido, ele não vai conseguir dar. Não vai, é aquela questão da adesão do tratamento. Ele tem que continuar, ele tem que às vezes usar uso contínuo, usar às vezes por muito tempo. Então, tem que ter uma forma de facilitar. Quando você faz essa pergunta já no consultório, é o melhor dos mundos. Porque aí o proprietário, você está preocupado, o proprietário vê que você está preocupado de que, né, vou precisar que você faça essa medicação por X tempo.
Então, o que fica melhor para você? A gente tem a opção de manipular, tem a opção X, opção Y, eu vou ver com a farmácia se essa medicação dá para fazer dessa forma, e aí a gente vai. Ou então, entra em contato direto com a gente mesmo, para perguntar o doutor. Em caso extremo, não dou conta. Eu falei, então traz todo dia, a gente faz injetado. Exato. Mas eu acho que tem tantas formas que às vezes mas existe umas peças raras que nada vai. Nada vai, o proprietário não dá conta, o cachorro não quer. Agora tem uns também que não faz. Também. Eu sei porque eu castrei a gata da minha mãe, pergunta se ela deu algum remédio, se ela fez uma coisa. Casa de Ferreira Espeto de Pau, né? Vamos combinar. Não fez nada. Só que eu tirei os pontos da gata, a gata não teve nada. Graças a Deus, né? Desse Nada, jeito. nada. Minha mãe ainda me liga, porque eu tinha operado a gata, tinha o quê? Não tinha 48 horas ainda. Aí minha mãe me liga assim, André, a gata saiu, voltou com o esparadrapo preso na roupa, eu preciso. Eu falei, claro. Como que você deixou a gata sair, mãe? Como assim? Você tá pra estar aqui já. Demorou pra trazer. Desse jeito, de roupa e o esparadrapo pro lado de fora. Gente, falei, mas não quero nem saber o que você fez com essa gata. Ai, mas é isso. Graças a Deus, assim, a maioria, como eu falei, tem muita coisa pra crescer, pra mudar. Essa questão da mentalidade, mas acho que a veterinária tá numa crescente, sabe? Eu acho também. De mentalidade. E isso, assim, é aquela coisa, o exemplo arrasta, entendeu? Então, assim, a gente vem e aí, a gente tem inúmeros grupos de veterinário hoje, e as coisas vão caminhando. Acho que esse é o caminho da veterinária, e a gente tem muito para crescer ainda. Muito mesmo. Também acho. Mas vai dar bom. Queria agradecer. Obrigada. Adorei o papo, foi maravilhoso. A gente conversou bem, bastante, acho que foi bastante proveitoso. Que bom, obrigada. Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Plano B. Vídeo, internet, marketing, curso, palestra, o que vocês precisarem que a galera faz e faz bem. Dizer que a gente, além do YouTube, a gente também está no Spotify. Opa, tá? Legal. E é isso. Até semana que vem. Obrigada.